aula de Excel básico. Hoje é a penúltima aula sobre Excel. Na próxima a gente fala sobre funções e aí a gente encerra essa etapa de aulas envolvendo Excel. Então, no nosso caso aqui, no Excel nós podemos realizar operações matemáticas com eles. E para realizar uma operação matemática, basta colocar o sinal de igual e o número que eu quero realizar a conta. Por exemplo, 8 mais 5. E o resultado é 13. Poderia fazer aqui com 12 menos 4 igual a 8. Como que isso vai aparecer para a gente? Igual 12 menos 4, sinal de menos, o Enter, ele já muda para 8. 6 vezes 3. 6 vezes 3. E ele já calcula para 18. E aqui qual que foi o erro? Igual 6 vezes 3. Eu coloquei o x em vez do asterisco. E olha lá que ele falou. Ele encontrou um erro na fórmula e ele corrigiu para 6 vezes 3. A hora que você dá o sim, ele corrige para você. O Excel ele faz muito isso. Às vezes ele pega a informação que a expressão está errada, ele te traz uma possível solução. É bom você verificar para ver se não está com erro, mas isso pode acontecer também. Para fazer o 25 dividido por 5, 25 barra 5. E aí ele deu 25 de maio, porque faltou igual. Então 25 barra 5. Agora, opa. Está no formato data, eu quero que ele me coloque no formato número. E aí ele chega no resultado. Ah não, Alexandre, eu quero um formato geral. Aí ele vem do jeito que estava formatado os anteriores, né? Aqui eu posso montar expressões também com o Excel, então isso é possível fazer. Nesse caso, igual 30 dividido por 100, 30 dividido por 100, vezes 25, ou 250. E ali o resultado 75. E potenciação, 3, então, igual 3, aí a gente vai apertar, segurar o Shift, vai colocar o sinal de circunflexo. A hora que você aperta a primeira vez, ele não aparece. Se eu apertar o 2, aí ele aparece o circunflexo e o 2. Aí vai fazer 3 elevado ao quadrado, resultado 9. Então essas seriam as operações básicas que você pode fazer com o Excel. Você poderia utilizar ele como uma calculadora. Na próxima parte agora, a gente vai ver como que a gente pode usar isso de uma outra maneira. Então aqui eu tenho o cálculo 2, e agora eu tenho lá a referência, qual é a operação que eu quero fazer, então adição, subtração, multiplicação, divisão. Só que em vez de eu ficar digitando aqui os números que eu quero que apareça, eu vou usar o nome da célula para poder realizar a operação. Então, por exemplo, igual 8, então B2 mais C2. Como que a gente pode fazer isso? Sinal de igual, seta para o lado, ele vai caminhar na planilha, então ele vai poder identificar a planilha. A operação que você quer realizar, menos no caso, e aí seta para o lado de novo, você caminha na planilha e pega a célula que você quer como referência. E ele já traz o resultado para você. Você poderia digitar os nomes das células. Por exemplo, B, então coluna B, linha 4, então B4, vezes C3. Opa, desculpa, C4. C4. E lá ele seleciona também. Então quando você coloca o mouse em cima dessa célula e aperta, por exemplo, o F2 ou dá 2 cliques na célula, ele mostra qual é a referência que está sendo usada da fórmula, quais são as células que estão sendo utilizadas nessa fórmula. Então ele destaca para a gente essa informação para a gente poder verificar se está de acordo, se está pegando alguma informação errada. Divisão igual B5 dividido por C5. Porcentagem igual aqui 250 vezes 10%, né? Então posso colocar assim. Então ele já traz com 25% aí. E o último é exponenciação. 2 circunflexo
E aí aqui, no caso, ele não apareceu, tá vendo? Aí eu tenho que digitar a posição. Então, 2C2. Que na verdade é C7, desculpa. Então 2 elevado a 2 igual a 4. Vamos ver se tinha uma outra expressão que a gente poderia usar? Não, essa é assim mesmo, tá certinho. Então, até agora, agora a gente aprendeu um outro modo de fazer operações com o Excel. A gente pode definir a célula e realizar a operação dela. Vamos para uma próxima planilha agora que eu vou mostrar. Então imagina a seguinte situação. Dentro da Black Friday, a gente geralmente tem lá uma série de produtos que são vendidos, e no caso da Black Friday tem os descontos que são colocados lá para os clientes. Então no nosso caso aqui, é dado no Xbox One, por exemplo, 56% de desconto. No console Sony PlayStation 4 de 1TB, 31%. No PlayStation 4 de 500 GB, 30%. No Nintendo Switch, 48%. E no Xbox One com 1024 GB, né, 1TB também, 50%. Então o que a gente quer saber? Eu preciso saber qual que vai ser o preço com desconto desse produto. Então nesse caso aqui a gente quer saber quanto que vai ser pago com desconto por esse equipamento. Como que a gente vai fazer isso? Então, o preço com desconto significa que eu vou pegar o valor desse produto menos o valor do produto novamente vezes o desconto que foi aplicado nele. Opa, saiu 70.400, que era para sair em valores, né? Então eu quero aqui moeda. Então, olha lá. Então o preço com desconto vai sair em R$ 704. Por que é o preço com desconto? Que eu estou tirando 56% desse valor aqui. E se eu quisesse saber o quanto que eu estou dando de desconto, então bastaria eu pegar o valor total vezes o desconto que foi dado. E ali, ó, 896. Então, quando a gente faz aquela primeira expressão, o preço do produto menos o preço do produto vezes o desconto, eu estou calculando a mesma coisa do que fazer produto menos valor de desconto. Então é isso que acaba acontecendo aqui. No outro caso, mesma coisa, igual o valor do produto, só que como é uma operação que eu vou fazer o tempo inteiro, eu não vou usar essa forma aqui, eu vou fazer de outro jeito. Vou selecionar a primeira fórmula que eu usei. Aí aqui nesse quadradinho verde, eu vou colocar o meu mouse em cima dele e vou arrastar para baixo. E aí o próprio Excel já faz a operação. Então, ó lá, B4 menos B4 vezes o C4. Mesma coisa para o B5, mesma coisa para o B6, mesma coisa para o B7. E aí ficou aqui fora do padrão, só a gente vem aqui no grupo de fonte, muda a cor de fundo para branco, para deixar igual, para a planilha ficar adequada. Pronto, resolvido o nosso problema, esse já foi. E aí a gente tem essa daqui que seria uma fórmula de referência. O que seria essa fórmula de referência? Em vez de eu ficar fazendo isso para tudo, vamos supor que a coluna C, esses elementos aqui, vou selecionar todos eles e eu vou dar um nome para esse grupo. Que nome que eu vou dar? Vou dar o nome de desconto. Desconto. Então, para colocar, selecionei todo mundo, vim aqui nas referências e coloquei o nome desconto. E aqui nesse outro caso aqui, eu vou vir para cá e vou colocar o nome de preço. Então, ó lá, preço e desconto. E a fórmula de referência, em vez agora de eu ficar selecionando item a item, o que eu vou pegar, eu vou colocar igual
E para poder calcular o preço, eu vou fazer o quê? Preço, e aí cuidado que ele é case sensitive, né? Então a minúscula e maiúscula são diferentes para o sistema. E aí ele já me mostra aqui, tem uma função preço, e aí eu tenho um conjunto de dados, uma matriz chamada preço. Vou clicar nela, menos preço de novo, vezes o meu desconto. Comecei a digitar desconto lá, ele já apareceu aqui embaixo. Olha lá. Pronto. Então o que essa planilha vai fazer? Ele vai pegar a referência em cada um deles e vai trazer o preço para nós. Teria que dar igual esse cara aqui. Vamos ver? E ele já calculou para todo mundo. Ah, Alexandre, mas está com formato número aí, formato geral. Ó. Vamos arrumar isso. Vamos colocar no formato moeda. Pronto. Então, esse valor é igual a esse. Tá lá direitinho para a gente poder validar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o produto com o José Roberto, Flávio e Henrique aqui. Então o José Roberto, Flávio e Henrique, eles compraram produtos distintos, né? Eles compraram produtos bem diferentes aí. Cada um deles comprou um tipo de produto para o que ele precisava. E nesse caso, nós vamos calcular quanto cada cliente vai pagar no produto como um todo. Então nosso objetivo agora é mudar e ir para a parte de cálculo do produto. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? O valor vendido eu vou buscar lá na minha sequência qual foi o produto que ele comprou. Então ó, o Roberto, por exemplo, comprou o PS4. Então o PS4, como não indica que eu sei que a Fernanda marcaram lá 500 GB, então eu vou considerar que é o de 1 TB. Então ele comprou esse produto aqui vezes 182 unidades. Então o preço que ele vai me pagar seria 544 mil. Só que está no período de Black Friday, então eu não posso pegar aquele valor, eu tenho que pegar o valor com desconto. Então eu vou voltar aqui, vamos corrigir a fórmula. 2 cliques, em vez do B4 vai ser o D4. Vai mudar lá para a gente poder ver. Olha lá. Então ele pegou o D4, C11, e aí ele vai pagar R$ 375.484,20. O Nintendo Switch, igual o valor do Nintendo Switch vezes a quantidade de produtos que ele tem. Não, 249.912 também já está definido o valor que ele teria que pagar, né? Já foi calculado aí o valor que ele vai pagar para a loja, lá para o e-commerce dele. Por último, o Xbox One, mesma coisa. Esse cara aqui, o valor do Xbox One, nesse caso é de 500, vezes a quantidade que ele adquiriu. E a Fernanda, que fez a compra de um PS4 de 500 GB, vezes a quantidade que ela comprou. Bom, agora tem uma outra situação. Qual que é a fórmula de referência que eu vou usar aí? Tem que tomar um cuidado, porque esses produtos não estão na ordem que eles foram mostrados aqui, olha. Então se eu usasse a referência dessa forma, igual é o valor com desconto vezes a quantidade e aí eu vou até melhorar isso, vou selecionar esses caras aqui, vou falar que é uma quantidade, vou dar o nome para ele de quantidade,
Então se eu fizesse assim, igual o valor que eu tenho lá com desconto, então digita desconto aqui, vezes o valor com vezes a quantidade que foi comprada, então ele já traz a quantidade para mim, e der 2 cliques e der o Enter, ocorreu um erro. Que erro que foi esse? Com a fórmula de referência, aqui eu coloquei o desconto em vez do preço com desconto, né? Desculpa, pessoal. Deleta, voltando. Então imagina a seguinte situação. Se eu fizesse igual o preço com desconto, que eu não referenciei ainda, vou colocar o nome aqui, preço de criatividade nota 0 para Alexandre. Então é igual o preço com desconto, preço de, vezes a quantidade adquirida. Olha o que ele faz. Não bate os valores, tá vendo? O resultado dá muito fora do que a gente tinha calculado. Por que isso? Porque a ordem do preço com desconto que eu tenho aqui não está na mesma ordem dos produtos que eu coloquei aqui. Ó. Então ó, o Xbox é o terceiro, ele está colocando o valor lá de 704. Então não é a mesma ordem, né? Então a gente precisa corrigir isso. Como que a gente vai fazer isso? Vou deletar essa fórmula aqui, então essa fórmula aqui está errada, não fez o que devia. E agora eu vou fazer da maneira que deve ser feito. É igual quantidade, então a quantidade segue a referência, vezes esse valor aqui. Então no caso lá é o PS4 Pro de 1 TB. Então é esse valor aqui, 2063. Dá um Enter. Ele colocou lá todo mundo, tá vendo? Ele jogou todos os valores. Continua errado, tem que fazer um a um. Vou pegar esse cara aqui, vezes. Agora quem quer o produto, no caso do console, o Flávio pegou o Nintendo Switch, 1404. Igual a quantidade vezes o console 1 TB. Depois, igual a quantidade vezes o meu Xbox One. E por último, igual a quantidade vezes... opa, peguei o valor errado. Quantidade vezes o valor do meu PlayStation 4 de 500 GB. Cadê ele? Tá aqui. Então, nesse caso, não dá para usar uma fórmula de referência com os nomes que eu dei. Eu tenho que garantir que vai estar na ordem. Então, essa é uma situação que pode acontecer no dia a dia de vocês. E aí a gente recomenda que vocês não cometam esse erro, prestem atenção no resultado que está dando. Eu poderia verificar se tem erro ou não. Por exemplo, igual o valor que eu calculei aqui, menos esse valor que eu tenho aqui. Se der 0, tá certo. Se der menos que 0, tem algum erro. Então eu poderia usar isso para fazer uma verificação de erro, verificar se existe algum problema aí. E aí a gente podia alinhar com a formatação condicional. Se for diferente de 0, informa, pinta de vermelho, e aí a gente vai verificar qual que foi o erro que aconteceu. Isso pode ser feito, vocês podem ir adicionando esse conhecimento para ele ir crescendo ao longo do tempo. Mas existem outras situações. Por exemplo, existe uma empresa que trabalha com um grupo de vendas lá, e aí tem o Ângelo, o Fernando, o José, a Roberta, a Silvia, a Sandra, a Vanessa, que são os vendedores. E esses vendedores, eles têm lá, eles ganham a comissão pela quantidade de vendas no mês que eles fazem. E aí acaba acontecendo. Até agora o que a gente viu, a gente faria isso aqui, né? 18 mil vezes a porcentagem aqui. Deu 4% e dá o Enter. E aí, como a gente pode tentar fazer, clica aqui no canto direito inferior da célula e arrasta para baixo, e aí vai dar 0 para tudo. Por que isso? Isso acontece porque quando eu fiz a expressão, estava aqui no C10, e aí ele começou a descer também, olha lá. Ele pegou o B4 e desceu para o C11. Só que no C11 não tem nada. Pegou o B5 e desceu para o C12, que também não tem nada.
como eu faço para garantir que vai pegar só aquele valor que eu quero? Que eu só quero que pegue o 4% e eu não quero criar uma coluna porcentagem e colocar 4 para todo mundo. Só quero criar uma só, deixar um valor só para ficar visualmente melhor minha tabela, para ficar melhor para visualizar. Então o jeito da gente fazer isso é só colocar dólar, o cifrão e o cifrão. E aí a hora que eu arrasto, ele calculou, olha lá, B4, dólar C dólar 10, B5, dólar C dólar 10, e aí a gente usa essa informação para manter a tabela, manter a tabela funcionando, e aí só pegar esse valor que eu quero como referência. Então, vocês podem calcular isso, usar isso para porcentagem de faltas, você pode utilizar isso para alterar valores de um produto. Eu vou aumentar o preço em 5%. E aí você coloca lá qual que é a taxa de aumento e ele atualiza toda a planilha, toda a coluna para vocês. E isso facilita no seu dia a dia para você poder ir trabalhando com ela de uma maneira mais simples e tranquila. Então, as operações que nós temos são essas operações são as mais tranquilas para vocês poderem praticar um pouquinho. Vou deixar essa tabela aqui com expressões para vocês e vou subir mais algumas expressões, algumas tabelas para vocês utilizarem. Essas planilhas que eu usei para demonstrar, vou disponibilizar para vocês também acessarem para você poder verificar e fazer os testes lá do jeito que a gente está fazendo aqui, tá ok? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês gostem dessa parte da atividade e até logo. Hoje a aula é mais para você visualizar as formas de utilizar, porque na próxima aula a gente vai utilizar funções, e aí as funções a gente vai quebrar um pouquinho de cabeça para poder resolver ela, tá bom? Então um abraço, estou com saudade de vocês e até já!